Parábola do aqueduto. Você conhece a história do carregador de baldes? Sabe o que esta história tem a ver com o teu futuro? Hoje vamos trazer para vocês uma reflexão sobre as dificuldades que nos levam a abrir portas que possam gerar alternativas de renda para criar facilidades futuras. O que chamo de sacrifícios atuais que trocamos por tempo futuro. Quando deixamos de viver prazeres imediatos e nos dedicamos a alguns sacrifícios no presente, este sacrifício pode nos gerar muito mais liberdade e qualidade de vida no futuro. A parábola do carregador de baldes diz que certa vez, 2 jovens receberam o convite de um líder de um vilarejo para começarem a carregar baldes de água de uma fonte que existia no alto de uma montanha para abastecer a população do vilarejo. Cada um dos jovens passou a receber um valor determinado por litro de água que trouxesse até o reservatório que abastecia os moradores do vilarejo, devendo transportar uma quantidade mínima de 50 baldes de água por dia, sendo que teriam uma compensação pelos baldes excedentes. Ambos os jovens ambiciosos para construir a sua vida e começar a ter uma fonte de renda. De imediato aceitaram a proposta, pois pensaram: teremos um trabalho com uma renda pela qual nós podemos estar conseguindo dinheiro para comprar um terreno e construir uma casa, e assim começar a vida. Perfeita decisão dos 2 jovens. Ambos aceitaram e de imediato começaram a carregar um balde e trazer a água até a cidade. Passados alguns dias, um deles pensou: eu preciso achar uma alternativa para facilitar isso, e que eu possa aumentar mais meus ganhos financeiros. Deste modo pensou e fez a proposta ao seu colega: e se nós fôssemos construir um encanamento da fonte até o reservatório da água lá no vilarejo? Assim, a água iria descer lá de cima da fonte e chegaria lá embaixo no vilarejo, sem que nós precisássemos carregar os baldes. Ao ouvir esta ideia, o outro jovem concluiu ser algo muito complexo, que não daria certo, e disse que iria transportar mais baldes de água por dia, aumentando a quantidade de baldes que iria carregar, e desta forma conseguindo mais recursos. Segundo ele, seria muito mais fácil passando a carregar 55 baldes de água, ao invés dos 50 que carregavam diariamente, e buscando aumentar sucessivamente a quantidade, afirmou que deste modo estaria aumentando a renda, ou seja, ele optou em aumentar o seu esforço e seu trabalho para ganhar mais. Ao invés de encontrar uma alternativa que fosse facilitar e otimizar seu trabalho e ganhos financeiros, o outro jovem continuou transportando apenas a quantidade inicial de baldes diários de água, não aumentando seu rendimento, contudo passou a usar o seu tempo para a construção de um aqueduto. Sozinho, ao invés de aumentar as viagens de transporte de baldes, dedicou o tempo livre na construção do aqueduto. O jovem, que não aceitou a ideia inovadora de construir um aqueduto, além de fazer mais vezes o transporte de baldes, resolveu aumentar o tamanho dos baldes, o que resultou num aumento da quantidade de litros de água transportados da fonte para o reservatório. Seu retorno financeiro foi imediato, pois entregava mais litros de água, o que lhe aumentava significativamente a renda no final do mês. Passaram-se semanas, meses e anos, e o jovem continuou a construção do seu aqueduto, mantendo seu rendimento normal, porém investindo na construção do aqueduto. Contudo, o jovem que aumentou seu esforço com mais cargas diárias de água e aumento da capacidade do balde, começou a sentir os reflexos de seu trabalho excessivo, dores nas costas e mais dificuldades para continuar a transportar toda aquela quantidade de água. As consequências por exigir excessivamente de seu corpo, sem um planejamento, o levaram a problemas físicos, fadiga e a um adoecimento que o dificultaram e impossibilitaram de ele continuar seu trabalho. Trabalhando menos, passou a receber menos, pois seu trabalho dependia de sua presença, de seu esforço. Recebendo menos, os seus ganhos financeiros já não cobriam os custos de vida, e assim as dívidas começaram a aparecer. Além das doenças físicas, suas finanças passaram a ser também um problema, abrindo espaço para depressão, estresse e vícios. Já o outro jovem, depois de alguns anos, conseguiu concluir o seu aqueduto, e a água começou a descer para o vilarejo pelo encanamento, sem que esse jovem, que agora já era adulto, precisasse realizar qualquer esforço. Sequer precisaria estar no local, pois os encanamentos faziam o trabalho por ele. Com o aqueduto pronto, ele passou a ganhar renda permanentemente. Ele passou a receber dinheiro durante o dia, à noite, durante os feriados, sábados e domingos, porque a água descia permanentemente para o reservatório do vilarejo, que agora já era uma cidade. Ele criou assim uma fonte de renda recorrente, da qual ele não mais precisava desempenhar a sua força física, nem de sua presença, conquistando sua liberdade financeira e geográfica. Ele construiu o seu aqueduto. É essa a visão que nós precisamos desenvolver na nossa vida. Nós precisamos idealizar um ou mais aquedutos em nossa vida. Devemos construir a nossa existência, não para puxar baldes e mais baldes e aumentar a carga do nosso esforço,
mas sim, nós devemos desenvolvermos sabedoria e ideais que farão com que nós tenhamos alternativas e opções que nos gerem um retorno financeiro permanente e contínuo, inclusive quando nós não estivermos trabalhando. Esse é o segredo para se construir a liberdade financeira. O exemplo do aqueduto é um exemplo fictício, uma parábola. Porém, nós temos inúmeras alternativas de aquedutos espalhados por este mundo de Deus, que apenas precisam ser lapidados, construídos, sejam investimentos, seja como sócio de empresa, seja investimento em ações na bolsa de valores, seja revendendo produtos por comissão, seja escrevendo livros, seja ensinando o que você sabe para quem não sabe. Existe uma infinidade de atitudes que você pode e deve tomar, mas a atitude precisa ser sua. Se você não se mover, nada vai acontecer, nada mesmo. Faça investimentos que estarão rendendo mensalmente, lhe trazendo renda igual ao aqueduto. Sem que você precise estar fisicamente presente, essa recorrência de rendimentos que estarão sendo transferidos para sua conta sem teu esforço físico, sem você estar necessariamente trabalhando diretamente, nesse quadro, nessa situação. Se chama liberdade financeira e geográfica, aposentado sem depender do Instituto Nacional de Seguro Social, podendo desfrutar das belezas do mundo e da vida. Todos podemos fazer isso, mas principalmente você que ainda é jovem e que não vê sentido nisso, eu te recomendo, comece a estudar sobre isso, comece a estudar sobre empreendedorismo, sobre educação financeira e construa o teu aqueduto o quanto antes, pois certamente, com estudo, trabalho e disciplina, certamente, quando você tiver teus 40, 45 ou 50 anos já terá alcançado tua liberdade financeira. Não tenha medo de começar. Inove, seja ensinável e, acima de tudo, estude. Se mantenha em movimento, na busca por sua condição de filho de Deus, lapidando teus talentos e transformando eles em soluções para o mundo e para as outras pessoas. Você é digno da prosperidade. Viva o extraordinário.